A gente olha para o mundo, liga o noticiário e às vezes bate aquela sensação, né? Por que o mal parece ter tanta força, parece vencer com tanta frequência? É uma pergunta que todo mundo já se fez. Hoje a gente vai mergulhar numa resposta que vem da doutrina espírita e que, olha, talvez vire essa questão de cabeça para baixo. Para começar a nossa conversa, a gente vai direto na fonte. Essa pergunta aí foi feita há mais de 150 anos por Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos. Mas parece que foi escrita ontem, né? Por que a influência de quem faz o mal parece ser maior que a de quem faz o bem? É uma pergunta simples, mas que carrega um peso que a gente sente no dia a dia. E aí vem a resposta dos espíritos, que é um verdadeiro choque de realidade. A questão não é a força do mal, mas sim a fraqueza do bem. Eles dizem, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Pensa nisso. E a parte mais forte vem agora. Quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, a virada de jogo está nas mãos dos bons. Vamos tentar entender o que isso significa na prática. Ok, então peraí. Se a resposta aponta para a fraqueza ou para a timidez do bem, o primeiro passo é entender como funciona esse desequilíbrio, como é que ele aparece no nosso mundo e por que parece ser algo que nunca muda. Então, o ponto crucial é exatamente este. A gente é convidado a olhar o problema por outro ângulo. O foco sai do poder que os maus parecem ter e vai direto para a inação, para a timidez daqueles que querem e seguem o bem. É uma mudança de perspectiva, sabe? Que coloca a responsabilidade num lugar que a gente talvez não esperasse. Essa resposta dos espíritos é quase como um mapa de personalidades. Para a gente entender de verdade essa dinâmica de audácia versus timidez, a gente precisa olhar de perto para as características que definem cada um desses grupos. E aqui nesse slide fica claríssimo esse contraste, né? De um lado a gente tem características ativas para frente, até agressivas, intriga, audácia, impaciência. Do outro lado, uma característica mais passiva, a timidez, mesmo que venha junto com um amor profundo. Fica fácil de ver como um grupo que é audacioso e não tem medo de se impor pode acabar se sobressaindo a um grupo que, mesmo cheio de boas intenções, se retrai. Tá, mas por quê? Por que essa dinâmica acontece? Qual é, digamos, o terreno fértil que deixa essa audácia dos maus florescer e ganhar tanto espaço? E para ir mais fundo nisso, o espírito Miramês aponta para a verdadeira causa raiz, a ignorância. Não é a maldade como uma força que não pode ser vencida, mas a ignorância como um estágio da alma. É a falta de entendimento sobre as leis da vida, sobre as consequências dos próprios atos. É isso que dá poder para a influência negativa. Mas calma, porque aqui vem o outro lado da moeda, a parte que traz esperança. A mesma fonte que diz que a ignorância é a causa, também afirma que existe um trabalho espiritual constante, um esforço divino para educar e transformar esses corações. Ou seja, nada está perdido. Tudo é parte de um grande processo de aprendizado. Bem, se a ignorância é o problema e a educação é o caminho, isso leva a uma conclusão bem direta, né? A responsabilidade cai no nosso colo. Não adianta só entender tudo isso. Conhecimento traz junto uma responsabilidade de agir. E olha, o espírito Emmanuel, citando a epístola de Tiago, manda o recado direto, sem rodeios. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ele diz que só ouvir a verdade sem colocar em prática é uma forma de enganar a si mesmo. É achar que só saber das coisas já é o suficiente. Emmanuel basicamente desenha um mapa para a gente. O primeiro passo, claro, é ouvir, é aprender. Mas o segundo passo, que é o que muda o jogo, é aplicar. É viver esse aprendizado no dia a dia. A imagem do pão escondido é muito forte. De que adianta ter o alimento da verdade se a gente não compartilha ele com o mundo através das nossas ações? Agora, vamos pensar em escala. O que acontece quando não é só uma pessoa, mas milhões de pessoas que começam a praticar a palavra? Aí a coisa ganha outra dimensão. Essas ações individuais se somam para impulsionar algo gigantesco, uma transição que envolve o nosso planeta inteiro. E para descrever esse momento, a fonte usa uma metáfora poderosa. Os clarins tocam. É como se fosse um chamado universal, sabe? Uma convocação para todos os trabalhadores do bem comum. Sinaliza que chegou um momento decisivo, uma hora de todo mundo que já entendeu um pouco mais se colocar a serviço. Segundo a visão espírita, a Terra está passando por uma grande elevação, como se estivesse subindo de nível. Esse processo é como uma seleção, mais baseada na nossa sintonia espiritual. Não é castigo, é mais como uma reorganização de turmas na escola do universo.
Aqueles que já vibram no amor, na caridade, o trigo, vão ficar para construir esse mundo novo. Os outros, o joio, simplesmente serão levados para outras escolas, outros mundos, mais compatíveis com o que eles ainda precisam aprender. Essa passagem de Lucas é usada como um símbolo perfeito para isso. Ela transforma a tarefa de espalhar o bem numa missão ativa. Não é sobre ficar sentado esperando as coisas melhorarem, mas sim lançar as redes. É um chamado para a gente ser proativo, para ajudar no despertar de outras consciências. E no fim das contas, é aqui que tudo isso leva. A grande promessa, a visão de futuro, a transformação da Terra num lugar melhor, num paraíso, não é uma fantasia. É uma consequência direta do momento em que a humanidade aceitar e, principalmente, praticar os ensinamentos de amor e caridade como um guia para a vida. E assim a gente fecha o círculo voltando ao início, mas com uma visão completamente nova. Se a vitória do bem depende da nossa vontade e da nossa ação, a pergunta final não é para o mundo, é para cada um de nós. O chamado já foi feito. Lançai vossas redes. A pergunta que fica no ar é: o que nós estamos esperando?